Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Como está seu relacionamento com Deus? Para acreditar em Deus, você deve pelo menos resolver a questão de ter um relacionamento normal com Ele. Se você não tiver um relacionamento normal com Deus, a importância de crer nele está perdida. O estabelecimento de um relacionamento normal com Deus é inteiramente alcançável com um coração que está quieto na presença de Deus. Ter um relacionamento normal com Deus significa ser capaz de não duvidar nem negar nenhuma obra sua e ser capaz de se submeter à sua obra. Significa ter as intenções corretas na presença de Deus, não fazendo planos para você mesmo e considerar primeiro os interesses da família de Deus em todas as coisas. Significa aceitar as observações de Deus e obedecer aos arranjos de Deus. Você deve ser capaz de aquietar o coração na presença de Deus em tudo o que você fizer. Mesmo se você não entender a vontade dele, ainda assim você deve cumprir seus deveres e responsabilidades com o máximo de sua habilidade. Se você esperar que a vontade de Deus seja revelada a você e então agir de acordo com ela, você terá agido em tempo. Quando seu relacionamento com ele tiver se tornado normal, então você também terá relacionamentos normais com as pessoas. Tudo é edificado no fundamento das palavras de Deus. Coma e beba as palavras de Deus, e então coloque as exigências de Deus em prática. Corrija seus pontos de vista e evite fazer qualquer coisa que resista a Deus ou que perturbe a igreja. Não faça nada que não beneficie a vida dos irmãos e irmãs. Não diga nada que não ajude as outras pessoas e não faça nada vergonhoso. Seja justo e honroso em tudo o que fizer e certifique-se de que todas as suas ações são apresentáveis diante de Deus. Embora a carne possa às vezes ser fraca, você deve ser capaz de colocar os interesses da família de Deus em primeiro lugar, sem cobiça por lucro pessoal, e você deve ser capaz de agir justamente. Se conseguir praticar dessa maneira, então seu relacionamento com Deus será normal. Em tudo o que fizer, você deve examinar se suas intenções estão corretas. Se você for capaz de agir segundo as exigências de Deus, então seu relacionamento com Ele é normal. Esse é o padrão mínimo. Examine suas intenções. E se você descobrir que surgiram intenções incorretas, seja capaz de dar as costas para elas e agir segundo as palavras de Deus. Assim você se tornará alguém correto diante de Deus, o que demonstra que seu relacionamento com Ele é normal e que tudo aquilo que faz é em prol de Deus, e não de si mesmo. Em tudo o que fizer ou disser, seja capaz de acertar seu coração e ser justo em suas ações, e não seja guiado pelas suas emoções, nem haja de acordo com a própria vontade. Esses são os princípios pelos quais os crentes em Deus devem se conduzir. As pequenas coisas podem revelar as intenções e a estatura de uma pessoa. E assim, para que uma pessoa entre na senda de ser aperfeiçoada por Deus, ela deve primeiro consertar suas intenções e seu relacionamento com Ele. Somente quando seu relacionamento com Deus for normal, é que você poderá ser aperfeiçoado por Ele. Somente então o tratamento, a poda, a disciplina e o refinamento de Deus poderão atingir o efeito pretendido em você. Quer dizer que se os seres humanos forem capazes de manter Deus no seu coração e não buscarem ganhar ou pensar em seu próprio prospecto, num sentido carnal, mas antes carregarem o fardo de entrar na vida, fizerem o seu melhor para buscar verdade e se submeterem à obra de Deus, se você consegue fazer isso, então os objetivos que você busca estarão corretos e seu relacionamento com Deus se tornará normal. Corrigir-se o relacionamento de alguém com Deus pode ser chamado de o primeiro passo de entrada na sua jornada espiritual. Embora o destino do homem esteja nas mãos de Deus
e seja por ele predestinado e não possa ser modificado pelo homem, se você pode ser ou não aperfeiçoado por Deus ou ganho por ele, depende de seu relacionamento com Deus ser normal ou não. Talvez existam partes de você que sejam fracas ou desobedientes, mas desde que suas opiniões e as suas intenções estejam corretas, e desde que o seu relacionamento com Deus seja correto e normal, então você está qualificado para ser aperfeiçoado por Deus. Se você não tiver o relacionamento correto com Deus e agir em favor da carne ou de sua família, então não importa quão arduamente você trabalhe, será tudo em vão. Se o seu relacionamento com Deus for normal, então tudo o mais irá se encaixar no lugar. Deus não olha para mais nada, mas somente olha se os pontos de vista de sua crença em Deus estão corretos. Em quem você acredita, em prol de quem e por que acredita. Se você consegue enxergar essas coisas claramente e praticar com suas opiniões bem dispostas, então você progredirá em sua vida, e você também terá entrada garantida na trilha certa. Se seu relacionamento com Deus não for normal e os pontos de vista de sua crença em Deus estiverem distorcidos, então tudo o mais é em vão. E não importa com que força você acredite, você não receberá nada. Somente depois que o seu relacionamento com Deus se tornar normal, você receberá louvor dele quando abandonar a carne, orar, sofrer, suportar, submeter-se, ajudar seus irmãos e irmãs, despender mais de si mesmo por Deus e assim por diante. Se o que você faz tem valor e importância, depende de suas intenções e de seus pontos de vista estarem corretos. Hoje em dia, muitas pessoas creem em Deus como se estivessem inclinando a cabeça para olhar para um relógio. A perspectiva delas está distorcida e devem ser corrigidas com uma superação. Se o problema for resolvido, tudo estará bem. Se não, tudo será em vão. Algumas pessoas se comportam bem na minha presença, mas nas minhas costas, tudo o que fazem é resistir. Essa é uma manifestação de duplicidade e engano, e esse tipo de pessoa é um servo de Satanás. Ela é a personificação típica de Satanás, vinda para tentar Deus. Você só é uma pessoa correta se for capaz de se submeter à minha obra e às minhas palavras. Desde que você seja capaz de comer e beber as palavras de Deus, contanto que tudo aquilo que você fizer seja apresentável diante de Deus e você se comportar justa e honrosamente em tudo o que você faz, desde que você não faça coisas vergonhosas, nem coisas que prejudiquem a vida dos outros, e desde que você viva na luz e não se permita ser explorado por Satanás, então seu relacionamento com Deus estará na ordem normal. Acreditar em Deus requer que você coloque suas intenções e pontos de vista na ordem adequada. Você deve ter um entendimento correto e uma maneira correta de tratar as palavras e a obra de Deus. Todos os ambientes que Deus arranjou, o homem de quem Deus testifica e o Deus prático. Você não deve praticar de acordo com as próprias ideias ou elaborar os próprios esquemas insignificantes. O que quer que faça, você deve ser capaz de buscar a verdade e, em sua posição como um ser criado, se submeter a toda a obra de Deus. Se deseja buscar ser aperfeiçoado por Deus e entrar na trilha certa da vida, então seu coração deve sempre viver na presença de Deus. Não seja dissoluto. Não siga Satanás. Não permita que Satanás tenha nenhuma oportunidade de executar a sua obra. E não deixe que Satanás faça uso de você. Você deve se entregar a Deus completamente e deixar que Ele governe sobre você. Você está disposto a ser servo de Satanás? Está disposto a ser explorado por Satanás? Você acredita em Deus e o busca de modo que você possa ser aperfeiçoado por Ele ou de modo que você possa se tornar um contraste para a obra de Deus? Você prefere uma vida significativa na qual você é obtido por Deus ou uma vida sem valor e vazia? Você prefere ser usado por Deus ou ser explorado por Satanás?
Você prefere deixar as palavras e a verdade de Deus preencherem você ou deixar que o pecado e Satanás o façam? Considere essas coisas cuidadosamente. Em sua vida diária, você deve entender quais as palavras que você diz e quais as coisas que você faz que possam causar anormalidade em seu relacionamento com Deus, e então se retifique para entrar na maneira correta. Em todo o tempo, examine suas palavras, suas ações, todo e qualquer movimento seu, todos os seus pensamentos e ideias. Ganhe um entendimento normal de seu estado real e entre na maneira da obra do Espírito Santo. Esse é o único caminho para ter um relacionamento normal com Deus. Ao analisar se o seu relacionamento com Deus é normal, você conseguirá corrigir suas intenções, entender a natureza e a essência do homem e verdadeiramente entender a si mesmo. E agindo assim, você conseguirá entrar nas experiências reais, renunciar a si mesmo de modo real e se submeter com intenção. Quando você experimentar o fato de seu relacionamento com Deus ser normal, você encontrará oportunidades de ser aperfeiçoado por Deus e se tornará capaz de compreender muitos estados da obra do Espírito Santo. Você também será capaz de perceber muitos dos embustes de Satanás e penetrar suas conspirações. Somente esse caminho leva a ser aperfeiçoado por Deus. Você corrige o seu relacionamento com Deus de modo que possa se submeter a seus arranjos em sua inteireza, e de modo que você possa entrar ainda mais profundamente na experiência real e receber ainda mais da obra do Espírito Santo. Quando você praticar ter um relacionamento normal com Deus, na maioria dos casos, o sucesso será alcançado por renunciar à carne e por meio da cooperação real com Deus. Você deveria entender que, sem um coração cooperativo, é difícil receber a obra de Deus. Se a carne não sofrer, não haverá bênçãos de Deus. Se o Espírito não lutar, Satanás não será envergonhado. Se você praticar esses princípios e entendê-los completamente, os pontos de vista de sua crença em Deus serão corrigidos. Em sua prática atual, vocês devem descartar a mentalidade de buscar o pão para satisfazer a fome. Devem descartar a mentalidade de que tudo é feito pelo Espírito Santo e as pessoas são incapazes de intervir. Todos os que falam assim pensam que as pessoas podem fazer tudo o que quiserem e, quando chegar a hora, o Espírito Santo fará a sua obra. As pessoas não necessitam vencer a carne nem cooperar. Tudo o que importa é que sejam movidas pelo Espírito Santo. Essas opiniões são todas absurdas. Sob tais circunstâncias, o Espírito Santo é incapaz de operar. É esse tipo de ponto de vista que impede grandemente a obra do Espírito Santo. Muitas vezes a obra do Espírito Santo é alcançada por meio da cooperação humana. Os que não cooperam e ainda não estão decididos, mas desejam alcançar uma mudança em seu caráter e receber a obra do Espírito Santo e obter esclarecimento e iluminação de Deus, têm pensamentos extravagantes de fato. Isso é chamado de ceder a si mesmo e perdoar Satanás. Tais pessoas não têm um relacionamento normal com Deus. Você deveria encontrar muitas revelações e manifestações de caráter satânico em si mesmo e encontrar ações que você toma que são opostas ao que Deus requer agora. Você será capaz de renunciar a Satanás agora? Você deveria alcançar um relacionamento normal com Deus, agir de acordo com as intenções dele, tornar-se uma nova pessoa com uma vida nova. Não fique preso às transgressões passadas. Não se arrependa indevidamente. Seja capaz de se levantar e cooperar com Deus e cumpra os deveres que são seus para cumprir. Dessa forma, seu relacionamento com Deus se tornará normal. Se depois de ler isto, você simplesmente declara aceitar essas palavras, mas seu coração permanece intocado e você não buscar tornar seu relacionamento com Deus normal, isso prova que você não dá importância ao seu relacionamento com Ele. Isso prova que seus pontos de vista ainda não foram corrigidos, que suas intenções ainda não estão determinadas a ser ganho por Deus e em glorificá-lo,
mas antes estão determinadas a permitir que as conspirações de Satanás prevaleçam e em alcançar os próprios objetivos. Tais pessoas abrigam intenções erradas e pontos de vista incorretos. Independentemente do que Deus diga ou de como o diga, tais pessoas permanecem completamente indiferentes e não são nem um pouco transformadas. O coração delas não tem temor e elas não têm vergonha. Tal pessoa é um tolo sem espírito. Leia cada declaração de Deus e as coloque em prática assim que você as entender. Talvez tenha havido ocasiões em que sua carne era fraca, ou você era rebelde ou resistia. Independentemente de como você se comportava no passado, isso é de pouca consequência e não pode impedir que sua vida amadureça hoje. Desde que você possa ter um relacionamento normal com Deus hoje, há esperança. Se houver mudança em você a cada vez que ler as palavras de Deus e as outras pessoas possam dizer que você mudou para melhor, isso mostra que seu relacionamento com Deus é normal agora, que ele foi corrigido. Deus não trata as pessoas de acordo com suas transgressões. Quando você tiver entendido e se tornado consciente, desde que você seja capaz de parar de se rebelar e de resistir, então Deus ainda terá misericórdia de você. Quando você tiver o entendimento e a determinação de buscar ser aperfeiçoado por Deus, então seu estado na presença de Deus se tornará normal. Não importa o que você faça, considere o seguinte quando o fizer. O que Deus irá pensar se eu fizer isso? Isso irá beneficiar meus irmãos e irmãs? Será benéfico para a obra na casa de Deus? Seja em oração, comunhão, fala, trabalho ou em contato com os outros, examine suas intenções e verifique se seu relacionamento com Deus é normal. Se você não puder discernir os próprios pensamentos e intenções, isso significa que lhe falta discriminação, o que prova que você entende muito pouco da verdade. Se você for capaz de entender claramente tudo o que Deus faz e pode perceber os eventos através das lentes das suas palavras, ficando do seu lado, então seus pontos de vista terão se tornado corretos. Portanto, estabelecer um bom relacionamento com Deus é da maior importância para qualquer um que creia em Deus. Todo mundo deveria considerar isso como uma tarefa de superior importância e o maior evento em sua vida. Tudo o que você faz é medido pelo fato de você ter ou não um relacionamento normal com Deus. Se seu relacionamento com Deus é normal e se suas intenções estão corretas, então haja. Para manter um relacionamento normal com Deus, você não deve ter medo de sofrer perdas de seus interesses pessoais. Você não pode permitir que Satanás prevaleça. Não pode permitir que Satanás o agarre com firmeza, nem permitir que Satanás faça de você um objeto de escárnio. Ter tais intenções é um sinal de que seu relacionamento com Deus é normal, não em prol da carne, mas antes para a paz de espírito, para ganhar a obra do Espírito Santo e para satisfazer a vontade de Deus. Para entrar no estado correto, você deve estabelecer um bom relacionamento com Deus e corrigir os pontos de vista de sua crença em Deus. Isso é assim para que Deus possa ganhar você, para que Ele possa manifestar os frutos das palavras dele em você e esclarecer e iluminar você ainda mais. Dessa forma, você terá entrado na maneira correta. Continue a comer e beber as palavras de Deus de hoje. Entre na maneira atual de operar do Espírito Santo. Haja de acordo com as exigências de Deus de hoje. Não observe métodos ultrapassados de prática. Não se apegue às velhas maneiras de fazer as coisas e entre na maneira de hoje de operar, tão logo seja possível. Assim, seu relacionamento com Deus se tornará completamente normal e você terá embarcado na trilha certa da crença em Deus.